Conexão Santista. Salve Nação Santista, torcida jovem, DNA Santista, Sangue Santista, Resenha Santista, Alma Santista e demais torcidas de futebol. Pessoal, muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários no canal do Delay, pelos novos inscritos, tá? Pelos hypes que vocês têm dado aí. Muitíssimo obrigado sempre. Bom, falar um pouquinho aí sobre esse amistoso que nós tivemos com o Deportivo lá do Espírito Santo. Eu assisti o jogo, acabou nesse momento, né? Infelizmente o jogo acabou porque a torcida estava muito empolgada, queria, né, entrar no campo para poder pegar o autógrafo do jogador, pegar a camisa e etc. Não é sempre que esses, né, pessoal, que essas pessoas têm a oportunidade de ver o time do Santos, ver o Neymar, ver os, né, os ídolos aí da torcida dentro do campo, né, principalmente dentro do estado do Espírito Santo, onde o futebol ele é um pouco apático dentro do estado. Eles não têm uma representação dentro do Senado Nacional. Eles não têm um time deles que esteja dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, não é sempre que eles têm a oportunidade de ter, né, uma instituição como a nossa lá jogando. E então eles queriam realmente pegar uma camisa, uma lembrança. Isso é normal. Pessoal, vamos respeitar isso, que isso é uma coisa até bacana, chega a ser bacana. Lá tem muito santista também, né? Bom, então vamos falar um pouquinho aí do que a gente viu sobre esse jogo aí. Olha, a minha modesta e simples opinião é a seguinte. As bolas aéreas, nós continuamos ainda com os mesmos problemas desde a época do Carille. Marcar a bola. Os nossos zagueiros marcam a bola. Não conseguem arrumar essa zaga nossa. Eu não sei o que acontece. Eu queria saber se essa zaga nossa tem algum problema, né, de, sei lá, porque não tem explicação, gente. Há mais de um ano que o Santos tem esse grande problema, a bola aérea. Os nossos zagueiros, todos eles marcam a bola, eles não marcam o atacante. Isso é um erro gravíssimo. Não é de agora, isso vem desde a época do Maionese. Desde 2023, a nossa defesa tomava gols medíocres porque marca-se a bola. Marca-se a bola. É um erro gravíssimo marcar a bola e não marcar o atacante, chegar junto com ele no corpo. Tanto é que o volante dele subiu dentro da área, sozinho e não tinha ninguém. Eu já cansei de falar, o Gil não tem mais impulsão. O Gil não tem impulsão mais que ele tinha quando ele era um búfalo. É um dos problemas. O Gil não tem impulsão mais na bola aérea. E os demais jogadores, né? Ninguém acompanha a subida do atacante. Ninguém. Todo mundo fica estático no chão, a bola chega limpa pro cara e ele encaixou o João Paulo. 2-1 para eles. É simples. E o Kleber Xavier tem que arrumar isso urgente, porque, olha, o Deportivo não é o Flamengo, hein? Nós vamos encarar o Flamengo, os Urubus. O Deportivo é um time que realmente, né, eles não têm uma representatividade tão grande como tem o Flamengo. Então as diferenças são enormes. E taticamente se falando, a nossa defesa deixa a desejar há muito tempo, há muito tempo. Quando se arruma ela num período, ela continua bem. Começa a dar segurança para o meio campo, para o ataque. Mas quando começa esse negócio das bolas aéreas chegar, a gente fica no desespero aqui. No desespero porque sabe que os ataques, que os nossos zagueiros não sobem junto. É uma judiação. Isso foi um erro gravíssimo que eu vi. Agora, o nosso ataque está no caminho da produtividade, na minha opinião. Eu vi as transições de bola que o Neymar fez, tanto para o Guilherme como fez para o Barreal. E a entrada do Roleiser também dá uma nova dinâmica para o nosso ataque. Dá uma dinâmica totalmente diferente. O Roleiser pelo menos está com ritmo de jogo, o Neymar está sem ritmo. Mas só do fato da bola chegar no Neymar e ele dar os toques diferenciados, ele desconcerta a zaga. Ele desconcerta qualquer zaga, só com um toque. E o Roleiser está num ritmo acelerado. O Roleiser precisa jogar, ele tem que ser titular. Não sei o que o Chaveiro vai fazer. Problema dele, mas o Roleiser precisa jogar. O menino está voando. O lateral esquerdo, esse Lira, eu gostei desse menino. Esse menino aí tem bola, hein, gente? Esse menino na minha... Olha, Diogão do Wesley do Mar. Sempre fala bem desse menino. Cara, você não mentiu não, hein? Parabéns, hein, Diogão? O menino aí tem bola, hein? Esse Lira. É uma grata surpresa do lateral esquerdo, hein? Uma grata surpresa. E o Robinho Júnior, né? O pouco que ele pegou na bola já deu para ver que é diferenciado. A gente cansa de falar, só o Chaveiro que não enxerga. Esse time tem que jogar com os búfalos, com o Neymar ou com o Roleiser, porque o ataque fica leve, gente. Vocês viram a leveza das bolas? As bolas chegam leve. Olha, aquele corta-luz que o Roleiser fez pro Pituca. Tá aprendendo a jogar bola de novo, Pituca? Volante tem que fazer aquilo, tá ali, na cabeça da grande área, se apresentar. Porque de repente, numa jogada, ele pode encaixar. Foi o que o Pituca fez. Parece que o Pituca tomou um choque de 220 e ele tá acordando no jogo. A impressão que você tem é essa. É aquilo que o volante tem que fazer. Ele tem que gritar, sai que é minha.
O cara deixou o corta-luz, ele pum, chegou e encaixou o goleiro. De frente pro gol. Essa é a função do volante. O volante, no ataque, ele tem que jogar de frente, não de costa. Nem lateralmente, é de frente. O volante, a função dele é essa. Tanto é que o Pituca fez o gol, por quê? Porque resolveu se arriscar no ataque. Tem que arriscar, tem que revezar. O outro volante falou, me cobra aí que eu vou dar uma saída. Vai lá, sai, faz o seu papel, vai e encaixa os caras. Tem que chegar de elemento surpresa. Tá aprendendo, né, Pituca? O Zé Rafael no primeiro tempo chegou de elemento surpresa dentro da área. O nosso ataque, eu vejo que tem muito para produzir. Muito. E não vou dizer que é eficiência do Chaveiro, não. É eficiência do talento dos próprios jogadores. Eles mesmos estão se corrigindo dentro do campo. Posicionamento tático. Deu para perceber que o Neymar tá cobrando, o outro cobra, o outro cobra. Agora, a zaga precisa conversar mais, gente. A zaga precisa ser um pouco mais junta, mais unida. A nossa zaga está muito dispersa. É o que eu acho. Foi o que eu vi. A nossa zaga ainda continua sendo o nosso grande problema. Principalmente bola aérea. Você acha que o time do Flamengo, os nossos adversários, não viram esse amistoso? Pelo menos 15 minutinhos eles não prestaram atenção? O que vocês acham? Por outro lado, mesmo sabendo que nós estamos um time que está sendo montado, o Felipe Luiz tem as armas dele. Então nós temos que tomar cuidado com essas bolas aéreas. O nosso grande problema ainda é a nossa defesa. Infelizmente, é a nossa defesa. O Gil estava lá, na hora que tomou o gol, ele não tem impulsão mais e ninguém deu cobertura para ele. Precisa se falar, gente. Vocês precisam se falar mais. Vejo o ataque numa futura possibilidade de transição para melhor. O ataque não é mérito do Chaveiro, é mérito dos próprios jogadores que estão se falando. Eles mesmos estão se arrumando no ataque. Eles mesmos estão se posicionando e estão se cobrando. A nossa defesa precisa fazer o mesmo. Se cobrar mais, ser mais eficiente e se posicionar melhor. O nosso meio-campo, na minha opinião, um pouco que eu vi, que eu percebi do nosso meio-campo, ele precisa chegar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás para dar uma proteção melhor à defesa. Porque nós tomamos umas bolas nas costas desse time aí. É um time que, como eu disse, é um time fraco, não tem ninguém, não tem representatividade. Mas tomamos umas bolas nas costas. O nosso meio-campo adiantou-se muito e não conseguiu voltar. É um problema sério isso aí, hein? É um problema sério. Se adiantar o meio campo e não conseguir voltar quando está nos contra-ataques, a bola nas costas. Aí a defesa fica desprotegida. Isso é um problema sério, foi o que eu vi. Bom, quanto ao Flamengo, semana que vem a gente vai ter uma noção melhor. Essa é a minha opinião do que eu vi hoje. É simplesmente, né, um resumo básico aí do que eu vi. Mas olha, nós temos que melhorar a nossa defesa. A nossa defesa já me pôs medo. Já estou com medo da nossa defesa, sinceramente. Estou preocupado com essa defesa aí. Nós precisamos de um xerife, gente. Urgente. E esse xerife, pra mim, é o Zé Ivaldo. Não abro mão. Não abro mão que seja o Zé Ivaldo. O Gil não é mais o xerife. Tá provado isso. Ele não tem mais impulsão, ele não tem mais tempo de bola. E o Baço hoje não comprometeu porque esse time não tem um atacante rápido. Mas se tivesse um atacante rápido, o Baço iria comprometer, porque o tempo de bola dele é muito ruim. Péssimo, na minha opinião. É o que eu acho, o que eu penso. Tamo junto. Um abraço a todos aí do Deleio Santista. Semana que vem eu vou encarar o Urubus. É outro jogo. Aí sim a gente vai ter uma visão mais nítida, mais aprimorada do que esse time pode produzir, principalmente no meio campo e principalmente na defesa. Porque o nosso ataque está numa elevação. Está se elevando a qualidade do nosso ataque. Por quê? Nosso ataque tem leveza. Pelo menos tem leveza. São jovens. Não tem cavalo manco no ataque. Só o Neymar. Mas o Neymar sabe mesmo jogar sem a bola. Um toque dele faz a diferença. Vamos ver contra os Urubus. Ali sim vai dar pra gente ter um respaldo melhor do que a gente viu hoje. Mas a defesa já me deixou preocupado. Eu não sei o que meus amigos do YouTube perceberam em relação à nossa defesa. Mas eu culpo principalmente o nosso meio campo. O nosso meio campo tem que se aproximar um pouco mais da defesa e saber cobrir a defesa. Não estão sabendo cobrir a nossa defesa. O nosso meio campo não está cobrindo bem a nossa defesa. Isso é perigoso. E essas bolas aéreas. São duas coisas que me preocupam. As bolas aéreas e a cobertura do meio campo na frente da defesa. Está muito fraco. Eles sobem e não conseguem voltar. Isso é um problema sério. Sempre Santos, Santos sempre. Tamo junto, até mais. Semana que vem a gente se fala mais aí. Mas a gente vai falando aí sobre o dia a dia do Santos. Um abraço a todos aí do Deleio Santista. Compartilhe o nosso canal. Deem like. Façam comentários aí sobre esse jogo. Né? Façam comentários, por gentileza. Deem hype no canal. Se inscrevam, compartilham. E olha,
Se inscrevam lá como membro no canal do Elenio Santista para dar uma força pra gente. Um abraço a todos aí. Sempre santo, santo sempre. Até mais. Tamo junto, nação.